Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, a videoaula de hoje eu vou dar sequência ao que eu comecei a apresentar para vocês em relação ao conceito de dramaturgia, no intuito de da gente ahm, ampliar o nosso olhar a respeito desse conceito que é tão fundamental para o estudo da arte do teatro, para a gente utilizá-lo, né, a partir dessa conceituação como uma ferramenta para a gente estudar o texto que a gente pretende utilizar na apresentação de fim de curso aqui, de fim de oficina, para apresentar no fim do ano. Bom, eu trouxe aqui o dicionário de teatro do Patrice Pavy, que eu comecei a ler o conceito de dramaturgia na outra videoaula, que você pode conferir aqui no canal do YouTube das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021. Então lá eu comecei falando sobre a evolução da noção do sentido original e clássico do termo. E hoje aqui eu vou trazer para vocês o sentido brechtiano e pós-brechtiano, né? Ou seja, o sentido que surge a partir dos estudos e das observações e da criação do Bertolt Brecht, que é um diretor, dramaturgo alemão que revolucionou o teatro e inseriu elementos épicos de forma mais presentes, digamos assim, na dramaturgia do teatro, e com isso então ele faz com que o conceito de dramaturgia evolua. Por isso que a gente vai então agora observar o sentido brechtiano e pós-brechtiano, né? Então, como ele contribuiu e o que vem depois dele. E vamos fechar falando sobre a reutilização da dramaturgia, do conceito, no sentido da atividade do dramaturgo, dramaturga ou dramaturgue. Certo? Então vamos começar? Sentido brechtiano e pós-brechtiano. A partir de Brecht e de sua teorização sobre o teatro dramático e épico, parece ter se ampliado a noção de dramaturgia, fazendo dela a estrutura ao mesmo tempo ideológica e formal da peça. O vínculo específico de uma forma e de um conteúdo no sentido em que Rousseau define arte como a solidariedade de um universo mental e de uma construção sensível de uma visão e de uma forma. A prática totalizante do texto encenado e destinado a produzir um certo efeito sobre o espectador. Assim, dramaturgia épica designa, para Brecht, uma forma teatral que usa os procedimentos de comentário e de colocação à disposição épica para melhor descrever a realidade social e ser encarada, e contribuir assim para sua transformação. Nesta acepção, a dramaturgia abrange tanto o texto de origem quanto os meios cênicos empregados pela encenação. Estudar a dramaturgia de um espetáculo é, portanto, descrever a sua fábula em relevo, isto é, na sua representação concreta, especificar o modo teatral de mostrar e narrar um acontecimento. Então aqui ele mostra como, a partir do Brecht, como ele traz para o texto não só mais as ações, né, da própria narrativa, né, da fábula que está sendo contada, mas ele também insere inserções como os comentários, e aí passam a ser muito importantes para o entendimento até do que seria o próprio texto, se a gente observasse separadamente, a observação dessas questões que são muito mais relacionadas à própria encenação. Então, a partir daí, verifica-se que é importante, para se entender dramaturgia de um espetáculo, o olhar para o todo, para toda a criação, não só apenas para o texto, né? Então, porque justamente o texto passa a ter um significado de participação na construção desse todo, né? Porque o Brecht ele coloca esses elementos de cena constituindo a sua própria dramaturgia. E aí então o conceito de dramaturgia passa a
a ampliar o seu espectro, né? E a observar o todo do espetáculo para se entender o que seria a dramaturgia daquele espetáculo. E aí vamos então para a reutilização da dramaturgia desse conceito, né, que vem vindo e ampliando e dilatando, no sentido de atividade do dramaturgo ou da dramaturga. A dramaturgia, atividade do dramaturgo, sentido 2, consiste em instalar os materiais textuais e cênicos, em destacar os significados complexos do texto ao escolher uma interpretação particular, em orientar o espetáculo no sentido escolhido. A dramaturgia designa, então, o conjunto das escolhas estéticas e ideológicas que a equipe de realização, desde o encenador até o ator, foi levada a fazer. Este trabalho abrange a elaboração e a representação da fábula, a escolha do espaço cênico, a montagem, a interpretação do ator, a representação ilusionista ou distanciada do espetáculo. Em resumo, a dramaturgia se pergunta como são dispostos os materiais da fábula no espaço textual e cênico e de acordo com qual temporalidade. A dramaturgia, no seu sentido mais recente, tende, portanto, a ultrapassar o âmbito de um estudo do texto dramático para englobar texto e realização cênica. Então aqui ele conclui justamente isso, que aí o trabalho do dramaturgo hoje, da dramaturga, enfim, é justamente criar, né, todo essa possibilidade de encenação. Então o dramaturgo ou a dramaturga, enfim, vai ser justamente esse artista que vai estar tanto produzindo textualmente quanto englobando todas as escolhas do encenador, de todos os artistas envolvidos, até mesmo da escolha da forma de interpretação dos atores. Tudo isso, hoje em dia, impacta na própria na concepção dramatúrgica. Então o dramaturgo, a dramaturga, hoje em dia tem esse olhar mais amplo, mais dilatado para a percepção de todas essas composições e aí como que ele faz a costura de tudo isso. Então o dramaturgo passa a ser esse artista que vai, digamos, alinhavar não só o texto que geralmente pode ser que ele proponha, tem muitos espetáculos, muitos grupos, né, que trabalham com recortes de diversos outros textos, de materiais textuais diversos, né, materiais de jornal, entrevistas, às vezes algumas matérias, alguns estudos históricos, trechos de diversos outros autores e constroem a partir dali uma dramaturgia e então a dramaturgia desse espetáculo é composta por esse dramaturgo que vai observar isso, a escolha do diretor e encenador para como trazer isso, né, como criar uma fábula com esse material, junto com todos os outros artistas, os atores, e também como um criador de fábulas que vão reverberar nesses outros criadores e promover essa encenação, essa dramaturgia da encenação. Então hoje, quando a gente fala em dramaturgia, não se olha apenas para o texto, né? Hoje a gente fala dramaturgia observando o todo do espetáculo. No caso da gente que está começando a estudar justamente o texto, que vai ser base para essa concepção, é importante que a gente tenha em mente que o estudo do texto é uma parte do todo dessa dramaturgia que a gente vai compor para a apresentação, né? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Na próxima aula, então, a gente fala um pouco mais a respeito dos elementos que compõem o texto, que vai ser a base dessa dramaturgia, dessa fábula, elementos de construção dos enredos, né, das histórias, para que a gente possa também observar um pouco melhor o texto que vai servir de base.
certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!